Olá pessoal, vamos a mais uma videoaula. Meu nome é Júlio César, falo em nome da empresa Sigma Sensors e nosso objetivo é mostrarmos os diversos tipos de data loggers que a OnSet possui. A Sigma Sensors vende diversos tipos de data loggers, mais utilizados para o nosso cliente, menores, portáteis, da marca OnSet. Então hoje eu tirei um tempo para fazer uma videoaula sobre este data logger, o MX23001. Esse produto mensura temperatura e umidade. Eu vou tirar tudo que vem aqui dentro para a gente poder observar. Vem apenas um suporte, as amarrilhas para prender ele, certo? E vem o manual, que eu já até imprimi aqui e deixei pronto para a gente discutir um pouquinho sobre esse manualzinho dele, ok? Pessoal, esse data logger é fantástico. Esse data logger ele é muito bacana. Ele é pequeno, compacto, tem uma bateria que dura muito tempo, tem bastante memória e o mais legal é que tem Bluetooth, ok? Esse data logger ele é sensacional, porque você pode usar ele no ambiente externo. Ele é IP67, é isso mesmo, IP67, ou seja, se cair na água e você recuperar ele rapidinho, não vai dar problema, mas se tu deixar ele muito tempo, aí vai dar problema, certo? Então ele é um produto muito resistente, feito para operar em ambiente agressivo, ok? Então eu vou mostrar aqui para vocês, aqui tem um botãozinho, certo? Que quando você aperta esse botão, ok? Você sincroniza ele com o teu celular. Depois nós vamos falar sobre o app, que você baixa no celular para poder utilizar ele. E aqui em cima, vocês vão ver que tem uma espécie de um disco com uma pequena película. Também vamos conversar sobre essa película, porque é aqui que o ar entra e conversa, digamos assim, troca informação com o sensor do estado que esse ar se encontra, para o sensor mensurar as unidades e armazenar na memória, ok? Então é bacana, é um data logger compacto, resistente, ok? Feito para campo. Então vamos falar sobre aplicações desse produto. Como eu mensuro temperatura e umidade, é ideal em aplicações, por exemplo, você coloca dentro de uma caixa de gelo para transportar, digamos, alimento que não pode descongelar, ou uma vacina, né? Alguma coisa que tem que se manter. Você pode pôr dentro daquela caixa, transportar ele, né? Chega lá, você retira, aperta o botão, comunica com o seu celular e pronto, você vai conseguir baixar todos os dados dele para o seu celular. O mais bacana de tudo não é o fato apenas de eu baixar o dado dele para o meu celular. Lá eu vou poder ver os gráficos em tempo real, digamos assim, quando eu baixei, né? Baixei aqueles dados, imediatamente eu consigo ver eles. Talvez aí até não é correto usar o termo dados em tempo real, né? Isso seria outras coisas. Mas imediatamente tu consegue baixar os dados e visualizar na tela do seu celular. Mas o fato inovador e bem bacana que a turma criou, da OnSet, é que com esse data logger, quando você baixar o dado, você pode linkar esse dado na nossa plataforma na nuvem, através de uma plataforma chamada www.robolink.com.br. Nós vamos colocar na tela aqui, www.robolink.com.br. Você vai ter um login e uma senha de acesso a essa plataforma. Essa plataforma é gratuita. E aí é que está uma coisa muito interessante para prestadores de serviço ou para quem quer ter um dado organizado. Porque, veja bem, imagina que você tem 10 peças dessas espalhadas em campo e aí a pessoa que é responsável por coletar esses dados vai para o seu celular, conecta, baixa os dados, né, e automaticamente manda para a nuvem. Você que está lá no seu escritório em outra cidade, acessa a nuvem com o seu login e senha e você vai conseguir ver todos os dados que foram coletados. Então, quer dizer, vamos imaginar que uma vez por semana eu vou pegar esses dados vão aparecer emendados. Então, quando eu olhar, digamos, 1 mês, 2 meses de trabalho, eu não vou ter buracos, eu vou ter gráficos emendados que foram retirados aqui de dentro. Porque ele sempre vai transferir para a nuvem os dados mais novos que foram baixados, ok? Então, esse sincronismo de dados na nuvem é tudo automático, você não precisa esquentar a cabeça, é muito simples. Cada vez que tu vai e faz a leitura, o teu aplicativo do app vai saber que é um dado novo, automaticamente ele baixa, emenda o gráfico e joga na plataforma Robolink. Então isso é muito poderoso.
Vamos falar um pouquinho sobre agora as características técnicas desse produto, para você saber o que ele tem a lhe oferecer como hardware, né? Como, digamos, a parte física do produto, né? A gente já viu que ele é IP67. Ele tem uma bateria bastante poderosa aqui dentro, é uma bateria da Tadiran, certo? Essa bateria costuma aguentar até 85 graus, então é uma bateria que dura em média 3 anos aqui dentro. Se você fizer coleta de 1 em 1 minuto, tá? Ele vai aguentar 3 anos, essa bateria sem precisar trocar. Se você desligar o Bluetooth, por exemplo, que tem essa possibilidade para o celular, a bateria vai durar 5 anos, ok? Ele tem uma memória para mais ou menos 86 mil linhas entre temperatura e umidade, ou seja, se você fizer uma coleta programada de segundo em segundo, tu teria 86 mil segundos armazenado de dados dentro dele. Aí você tem condições de fazer a sua conta de durabilidade da memória, porque se você coletar dados de segundo em segundo, ou de minuto em minuto, ou de hora em hora, você já tem uma base para poder fazer essa conta certinha do tempo que essa memória vai durar. Mas é claro que um fato importante quando você usar a plataforma para programar ele, que é o teu celular, ele automaticamente, quando você escolhe a frequência de coleta de dados que você vai programar nele, ele já te faz a conta automaticamente e diz para você, olha, vai durar tantos dias, vai durar tantos meses, ou tantos anos, né? Então, você pode fazer a conta, mas ele faz para você, ok? Bom, então esse data logger, vamos falar um pouquinho agora sobre os sensores que estão integrados, temperatura e umidade aqui dentro. O sensor de temperatura, ele vai de menos 40 a 70 graus, tá? E tem uma precisão de mais ou menos 0,21 grau. À medida que você vai indo para os extremos, né, para mais menos 40 ou mais lá para o lado de 70 graus, essa margem dele aumenta um pouco. Ele vai sair de mais ou menos 0,25 graus para mais ou menos 0,35, mais ou menos 0,40 nos extremos, ok? Mas essa informação, você lendo o manual, você vai achar ela com precisão, ok? Mas na maior parte das aplicações, que são de, digamos assim, de 0 a 50, é mais ou menos 0,25 graus, ok? Uma coisa importante também é falarmos sobre a umidade. A umidade dele mensura de 0 a 100% de umidade, certo? Nessa umidade de 0 a 100%, você vai ter uma precisão de mais ou menos 2,5%, isso indo em média de 10% de umidade a 90% de umidade, e quando tu sai para os extremos, 0% de umidade, 100% de umidade, tu vai ter mais ou menos 3,5% de umidade. Essa é a precisão do instrumento, ok? Eu comentei no início que eu iria falar sobre essa película, né? Essa películazinha que tem aqui. Essa película que tem aqui no lado tem uma função muito, muito importante. Essa película, ela permite que o ar entre no instrumento, carregando a informação de umidade e temperatura, né? Ou seja, o estado que ele se encontra, contendo a quantidade de partícula de água que está nele, e o sensor vai ler essa informação e vai guardar na memória. O fato esse instrumento eu posso instalar ele na chuva, ou seja, eu posso usar ele outdoor, eu posso simplesmente chegar, instalar ele no local, pegar a chuva, que ele não vai estragar. Essa película, ela não deixa a gotícula de água entrar dentro dele e também não deixa formar a condensação da gotícula de água dentro do sensor, ok? Isso evita que ele marque resultados errados. Por exemplo, se você deixar ocorrer de entrar água dentro do sensor, geralmente esse sensor não vai quebrar, ele não vai estragar. Mas aquela gotícula de água vai ficar dentro do sensor e ele iria marcar 100% de umidade, sendo que às vezes já tem sol do lado de fora. Então a ideia é o quê? Ele não pode marcar errado, ele tem que alterar o estado do ar rapidamente. Então essa película segura a água do lado de fora e quando o sol bate, começa a mudar a temperatura e a umidade do ar do lado de fora, rapidamente essa gotícula que está aqui vai evaporar, ela vai sair daqui e volta a entrar e sair ar normal, próximo ao que está acontecendo no ambiente externo. Ok? Então essa película é fundamental para não mascarar o dado da umidade do ar. Se antigamente, vamos voltar lá atrás, quando não tinha essa tecnologia, era comum o sensor ficar molhado, já tinha mudado a umidade do lado de fora, estava lá 80% e o sensor ainda estava marcando 98%, 99% de umidade.
Tinha que esperar aquela água evaporar para ele voltar ao normal, certo? Então essa película é muito importante, essa é a função dela, certo? Agora uma informação bastante importante que eu preciso dar para vocês é o seguinte: esse instrumento vai muito bem em estufa. Você vai lá, coloca numa estufa, né? Geralmente o toldo da estufa, ele segura aqueles raios do sol que poderiam atingir diretamente o instrumento, e ele opera muito bem na estufa. É um instrumento muito bom para estufa. Tu vai entrar na estufa, baixar o dado rapidinho, né? E já vai mandar na nuvem, e todo mundo que precisa desse dado vai ter acesso. Então a velocidade com que você vai conseguir coletar esses dados e disponibilizar na nuvem é muito rápida. Agora veja bem, vamos imaginar que tu vai usar esse datalogger numa lavoura, né? Vai usar uma lavoura. Se você vai ter o sol atingindo o instrumento, você não pode deixar o sol atingir diretamente o casco do instrumento e esquentar o instrumento. Porque se você esquentar o instrumento, automaticamente o sensor vai começar a marcar um registro errado, porque a temperatura vai aumentar. Ele vai achar que é do ar, vai aumentar a temperatura no sensor e, consequentemente, ele começa a marcar um valor errado. A gente chama isso de mascaramento de dados, ok? Como que eu evito o mascaramento de dados quando eu quero pôr ele outdoor? Eu uso um abrigo meteorológico, certo? Similar a esse aqui. Nós temos outros abrigos meteorológicos no mercado, tem alguns maiores, outros até menores, né? Mas esse aqui provavelmente atende a aplicação, certo? Esse abrigo meteorológico, ele é de fácil uso, né? Você basicamente vai tirar essas borboletas aqui de baixo, certo? Então, ó, desmonta, tira a base, tira a base aqui, certo? E aqui está como que ele é por dentro, certo? E aqui estão os pratos dele. Então, como que funciona isso aqui? O sol bate, esquenta esses primeiros anéis de cima, né? E os anéis de baixo já não esquentam. E como o nosso sensor vai estar aqui dentro, o ar que passa pela lateral passa normalmente, sai, e ele mensura a temperatura e umidade verdadeira desse ar, sem ser afetado por essa temperatura. Entende? Então isso é um escudo, é muito comum o pessoal chamar de escudo contra radiação solar. Muitos chamam de abrigo meteorológico, ok? Mas é um escudo de proteção à radiação. Então essa radiação não vai atingir e não vai mascarar o resultado, ok? Então o que acontece? Esse instrumento, você programa ele com o celular, coloca ele aqui dentro, certo? Colocou ele aqui dentro, você pode botar a tampa de volta no lugar. Vamos botar aqui, certo? E aí eu vou pôr as borboletinhas de volta. Só que na hora de botar ela, eu posso já pensar no suporte da estrutura. Então eu vou vir aqui, vou colocar essa estrutura aqui, certo? E com essa estrutura, né, eu posso botar aqui uma porca borboleta. Vou prender só uma, senão vai dar muito trabalho. Beleza, prendo todas elas e vou ter esse instrumento pronto para ficar em campo, coletando dado, temperatura, umidade, protegido, ok? Junto tem esse, nós chamamos isso de grampo U, certo? Esse grampo U, você aperta ele para pôr numa tubulação, certo? Você pode usar uma tubulação de até 1,5 polegadas ou 2 polegadas, certo? E apertar, e aí ele vai ficar preso nessa tubulação. Ou você pode usar, né, algum tipo de parafuso, pôr na estrutura para prender, ok? Então tá, pessoal, falamos sobre a aplicação desse instrumento. Agora eu vou pedir para vocês não deixarem de ver a nossa videoaula, tá? Sobre esse mesmo datalogger. Porém, é uma videoaula sobre o app que programa ele, ok? O app que programa ele, deixa eu mostrar para vocês aqui, no meu celular. Existe um app que vocês baixam ele, ok? É gratuito. É esse app da Onset Robo. E pronto. Com ele, vocês conseguem programar todos os dispositivos da Onset que possuem Bluetooth, ok? Feito isso aqui, você tem condições de programar o instrumento e enviar o dado para a nuvem. É uma aula complexa, maior, bastante grande sobre esse aplicativo,
Então eu vou convidar vocês, agora que nós já falamos da parte física do instrumento, vocês assistam a nossa videoaula, né, que eu vou administrar também, para vocês sobre esse aplicativo, ok? Assista a videoaula. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, entre em contato com a gente. Nós vamos ter um enorme prazer de tirar a dúvida de vocês, ok? Muito obrigado pela atenção. Não deixe de assistir a nossa videoaula. Obrigado.